Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Caroline Jesus, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, hoje eu trouxe um vídeo sobre sinais da volta de Cristo, tá? Esse é um dos vídeos que quero lançar uma, duas vezes no mês, tá? Pra focar na volta de Cristo, gente, porque Jesus está à porta e ele tá incomodando a gente pra pregar a verdade, pra tentar alcançar e evangelizar o máximo de almas, porque o reino de Deus já está chegando, Jesus está voltando, então temos que estar cada vez conectados com o Senhor, cada vez nos rendendo, nos prostramos e entregando a vida para Deus, porque de fato Jesus está às portas e a gente precisa falar da volta dele. Vamos lá? Então hoje eu vou falar de alguns sinais da volta de Cristo e o porquê que eu acredito que a nossa geração é a que vai ver a volta do Filho de Deus. A gente vai usar como capítulo expositivo e estudo Mateus 24, que foi o sermão profético de Jesus sobre a volta dele e do final dos tempos. Então vamos lá, pega aí sua caneta, seu caderno e a sua Bíblia para a gente fazer uma exposição de Mateus 24, tá? Então eu vou lendo com vocês, explicando e dando alguns sinais aí para vocês anotarem de acordo com a nossa atualidade, né? Então vamos lá, Mateus 24. Então, vamos lá, Mateus 24, sermão profético, princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, né? Que é o templo de Salomão. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas e o que sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, antes da gente continuar, os discípulos fazem 3 perguntas, tá? Eles perguntam: quando serão essas coisas? No caso, essas coisas serão a questão da derrubação do templo, né? A destruição do templo, que Jesus estava mencionando. Olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. A segunda coisa, que sinal haverá da tua vinda e o do fim do mundo? Então perguntaram 3 coisas e Jesus vai explicando que é isso que a gente vai fazer. E Jesus respondendo lhe diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então um dos primeiros sinais que o Senhor fala, né, porque ele está respondendo essas 3 coisas que foram lhe perguntado, é que muitos virão no nome dele e enganarão a muitos. Gente, é o que a gente mais vê na atualidade. A gente vê seitas, pseudo-igrejas, pseudo-teologias e doutrinas de pessoas dizendo que estão vindo em nome de Jesus, curandeiros, milagreiros, pessoas que se dizem santa, vindo em nome de Jesus, mas na verdade são falsos profetas. E falsos profetas são juízos para falsos cristãos. Porque os falsos cristãos, eles buscam uma teologia, uma doutrina ali que não seja verdadeira, que é a que não confronta eles do pecado, que mostra e pede arrependimento. Eles querem uma doutrina tranquila, que eles possam viver sem confronto. Então eles querem um evangelho confortável. Gente, a mensagem da cruz, o evangelho não é confortável. Tem muitas pessoas que vão falar assim: ai, mas se a gente seguir Bíblia, Evangelho, a gente não vai viver. Exatamente, Deus não quer que você viva para esse mundo. Ele quer que você morra para tudo que existe aqui, morra para o seu eu, morra para as suas vaidades, morra para os seus desejos, para as coisas do mundo e viva somente para Ele, para anunciar o Evangelho dele. Então, quando o Senhor fala aqui que haverá esses falsos profetas, essas pessoas que dirão que vêm em nome dele e que vai enganar muito, porque muitas pessoas, falsos cristãos, estarão buscando essas falsas doutrinas. Então é fácil para um falso mestre vir enganar. Então ele fala: tenham cautela, cuidado, para que vocês não caiam nessas doutrinas aí, porque no final do tempo vai ter um tanto de gente enganando vocês. Então abra os seus ouvidos, escute, veja se aquilo ali está batendo com a Bíblia, veja se aquele ensinamento procede antes de você acreditar, entendeu? Então a gente está vendo muito isso na geração de hoje. É o que mais tem, gente. Pregador do iPhone. Nossa, pregador do lencinho de 7 mil. E as pessoas que estão lá fora, os ímpios, eles olham pra dentro da igreja e vê esse tipo de coisa e falam: ah, mas eu também não quero ir pra igreja não. Olha um tanto de coisa, que engano.
Se as pessoas tivessem a percepção de olhar para Cristo, elas não seriam enganadas, mas elas ficam olhando denominação, tamanho de igreja, quantidade de membros, o que faz lá de diferença, show, pirofagia dentro da igreja. Então, assim, aí as pessoas não olham para o Deus verdadeiro, eles olham para esses semideuses, essas coisinhas, esses pseudos-deuses. Então, acabam escandalizados, às vezes desanimando, e aí acaba que os cristãos, os falsos cristãos, são pedra de tropeço para essas pessoas que estão querendo às vezes iniciar. Então temos que tomar muito cuidado, porque é o que mais está tendo agora é falso profeta. 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Gente, precisamos falar? Gente, a gente acabou de sair ali de uma Rússia contra a Ucrânia, agora a gente já tá vendo Israel contra a Palestina, contra um tanto de outro país que tá querendo envolver, e a gente sempre tá ouvindo rumor de guerra. O Irã, o Iraque tá com bomba lá, diz que vai atacar ali. Estados Unidos. Então a gente sempre tá ouvindo, gente, sempre tá ouvindo esses rumores, tá? De guerra, e guerra, de fato, né? 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, vamos lá. Gente, nação contra nação. A gente está vendo a nação de Israel sofrendo rumores e guerras de fato de diversas nações. Então, as nações, cada vez... Olha pra você ver, gente, Rússia e Ucrânia, que guerra foi aquilo? Não tinha menor cabimento, foi assim, do nada, sabe? Então, assim, nação contra nação, fome, gente... Em todos os lugares do mundo tem pessoas passando fome. Na África, até mesmo no Brasil. A fome é algo assim que cada vez tem várias pessoas morrendo por inanição, que é a falta, né, de alimento apropriado para comer. Então as pessoas estão passando fome. Às vezes as reportagens, a TV mascara isso, porque eles querem mostrar às vezes um país, nossa, um país super desenvolvido, mas tem fome no mundo. Gente, o tanto de comida que é produzido seria suficiente, o tanto de comida que é produzida no mundo seria suficiente para acabar com essa fome, mas os países ricos, eles querem manter os preços lá em cima, então eles descartam a comida ela é descartada. Então, assim, as pessoas não conseguem atingir aquele ponto ali de, pelo menos, uma subnutrição. Então, assim, é algo que mais se multiplica. Pestes, gente... Pestilências, doenças causadas por esses vetores, é o que mais tem. A gente teve uma pandemia bem recente, né? Mas já tivemos outras também, né? Aquela da gripe H1N1. Tivemos outras doenças que são epidêmicas, como diabetes, obesidade, hipertensão, que não são transmissíveis, mas que cada vez vai se multiplicando devido ao estilo de vida da pessoa, mas também essas causadas por peste. A gente teve, né, na época da pandemia, invasão também de gafanhotos, aumentando essas pestilências que causam doenças. Então é o que mais a gente vê. Toda a Bíblia, você pode ver, principalmente no Novo Testamento, fala muito sobre no final do tempo será como uma grávida prestes a dar luz. Gente, quando uma grávida está ali entrando em trabalho de parto, as contrações que ela tem começam a serem fortes, com menor tempo de intervalo entre elas e mais rápidas. Então, são contrações rápidas e fortes. Ou seja, a gente já viu, gente, muitas guerras ao longo do tempo, mas eram isoladas. Uma guerra ali, uma outra guerra ali, uma outra guerra ali. Rumores de guerra, fulano quer da outra nação, quer acabar com a outra. Aí você ouvia, era tão longe, mas você nunca viu tantas guerras acontecendo em um pouco espaço de tempo. Aí junto com isso vem todos os sinais, pandemia, fome, pestilência, aí vai juntando todos os sinais, vindo junto, terremotos. Gente, até então, há pouco tempo atrás, a gente não ouvia furacão, terremoto. No Brasil a gente está tendo, porque sempre falavam, não, o Brasil está no meio de uma placa tectônica, então está tranquilo, a gente não vai ter isso aqui. A gente está tendo. Então a gente está vendo no mundo todos esses sinais que aconteciam separados, de vez em quando, acontecendo tudo junto e de uma vez só. Então eles vêm com aquelas fortes, por exemplo, a pandemia, gente, quase 3 anos de pandemia. Olha isso é um sinal muito forte.
pestilências, gafanhotos, invasões de várias coisas, rumores de guerra acontecendo todo ao mesmo tempo. Teve lá na época da pandemia, em janeiro ali, né, falou que ia ter a terceira guerra mundial. E aí passou um pouquinho, veio pandemia, aí pestilência, aí terremoto, furacão, tendo sempre. Cada vez aumentando as escalas, né, na escala de Richter, aumentando os pontos ali, cada vez ficando mais fortes. Então, é como se a grávida, que ela vai desenrolar toda a tribulação, como se ela já tivesse assim, prestes a ter um parto. Então, ela tá sentindo aquelas contrações muito rápidas e fortes. Tá tipo assim, não tá tendo quase que intervalo nenhum. Ela tá sentindo só dor. Ou seja, os sinais estão se acumulando e acontecendo tudo de uma vez. Então, o Senhor fala aqui, ó. Então, no 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todos a gente por causa do meu nome. O Senhor prometeu. A gente está vendo a diversos lugares, principalmente lá em Israel, vários judeus, cristãos ao longo do mundo, sendo torturados, sendo mortos, por conta simplesmente que professam a fé em Jesus. Em todo o globo tem cristãos morrendo muito, judeus e cristãos morrendo muito mesmo. Só na Segunda Guerra Mundial, os judeus morreram quase 6 milhões. E ao longo do tempo, se vê os judeus tendo essa perseguição e agora os cristãos também tendo perseguição lá na África, sendo mortos nesses estados mais islâmicos. Então, assim, na Europa também, a Europa já é considerada um país, um continente pós-cristianismo. Então, assim, tá se matando muito cristão e judeu, todos eles que professam a fé em Jesus Cristo, em Deus, né, Jeová, sendo mortos. Então, Deus prometeu, Jesus falou que a gente seria torturado e odiado pelo nome dele. Nas faculdades aqui, todas as doutrinas pregam contra o cristianismo, todos esses movimentos, como LGBT, feminista, todos esses movimentos, eles vão contra simplesmente uma religião, uma fé, que é o cristianismo, a fé em Cristo. Então, quando eles fazem aqueles rankings de doutrinas mais danosas para os seus filhos, eles colocam o cristianismo como primeiro, porque eles odeiam o que o cristianismo traz. Todo o evangelho de paz, de amor, de perdão, de vida eterna, de família, eles odeiam. Então, eles odeiam a gente por nome de Cristo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eles estão falando mais, Jesus está falando aqui mais das pessoas da própria igreja. Você vai ver muita traição na igreja, por isso que tem esses escândalos. Nossa, traiu fulano, nossa, saiu da igreja, teve briga, a gente vê tanto isso na mídia. Fulano foi na igreja do outro, aí não quis pregar. Agora tá na outra igreja. Você tá vendo isso vai escandalizando as pessoas que às vezes estão começando na igreja, ou pessoas que são ímpias, vão escandalizando, ou até mesmo as próprias pessoas da igreja, né? E surgiram muitos falsos profetas, enganaram a muitos, foi o que eu falei. O que mais tem agora é falso profeta. Porque agora, como a galera que é falso cristão quer uma doutrina fácil, vai ter essa pessoa para estar ali para cada teologia. Quando você não concorda com a Bíblia, ao confronto dela, você muda de teologia, que é pessoas ali para te fomentar esses falsos evangelhos, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é o amor da igreja, gente, porque o mundo não tem amor. Muitas pessoas vão começar a olhar para a igreja e falar, nossa, velho, tanta coisa errada que a gente tá vendo, não vale a pena ir na igreja, não. As pessoas ficam escandalizadas e por conta dessa iniquidade, ver tanta coisa errada na igreja, as pessoas que não têm a mente focada em Cristo vão acabar saindo, gente. Isso é uma coisa que vai ser inevitável. Deus está profetizando, Jesus está profetizando que isso vai acontecer. Porque ele já vê a tendência, ele vê que as pessoas têm uma admiração ali no homem, aí é dependente do homem. O pastor traiu a mulher dele, não acredito mais no amor, não acredito mais em Deus. Então, vou sair da igreja. E aí se desvia, acaba se esfriando o amor, né? Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que vê todos esses sinais, continuar focado em Cristo, continuando buscando, continuando ajudando as outras pessoas, vai ser salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Então, o princípio das dores é essas dores de parto, essas contrações ficando mais fortes, mais intensas. Quando tudo isso acontecer, quem tiver que perseverar, vai perseverar no Senhor. Quem tiver que desviar, vai desviar. Quem for ímpio, vai continuar sendo ímpio. Quem tiver que se converter,
né, através do evangelho que será pregado a todo mundo. Quando a última pessoa que precisa ouvir o evangelho, que é eleita, ouvir, aí sim virá o fim dos tempos. E aí o fim dos tempos seria a grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui o Mateus 24, ele tem duas conexões muito fortes, né? Tem outras, claro, mas tem duas conexões muito fortes, com as profecias de Daniel, das 70 semanas, da tribulação, que eu não vou entrar muito nesse ponto. Depois eu vou trazer um estudo mais de Daniel, tá? Mas Daniel fala lá das 70 semanas, que são as 70 semanas de juízo para Israel, né? Então, a última semana, cada semana tem 7 anos, é a grande tribulação. Então, aqui ele está fazendo menção. E, ao mesmo tempo, todas essas dores de parto, esses sinais, vai entrar também lá no Apocalipse, nos selos, né? Que o Senhor vai... Eu também vou trazer de Apocalipse dos 4 cavaleiros, que já pediram, que a Laís pediu esse tema, eu vou trazer um pouco sobre isso. Faz menção a Mateus 24, então são esses 3 aqui que estão fazendo conexão, mas tem vários as outros, como eu falei, em Isaías, né? E aí tá falando, olha, da desolação de que falou o profeta Daniel, está lá no lugar santo. Quem lê, entenda. Ou seja, a galera que tá lendo isso aqui, volta lá em Daniel e lê para vocês pegar o contexto tudo, é isso que Jesus está falando. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Aqui ele tá falando daquela 70 semanas, que é o juízo para Israel. Então, ele voltou para falar da questão da grande tribulação agora, tá? Ele tá falando da grande tribulação, juízo para Israel. Claro que existem várias vertentes, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, milenial, a milênio, essas coisas. Eu não vou entrar muito nisso, tá? Porque vai puxar muito para um viés. Vou ler aqui como está, tá bom? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar seus vestidos. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, esse Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ali no deserto, não saia, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as suas águias. Aqui está falando da grande tribulação que começou na época da invasão do Tiro, né, que destruiu lá, para pegar os ouros lá de Jerusalém, o templo de Salomão. Esse templo será reconstituído e isso vai se repetir, essa desolação. Ele fez uma profanação lá, né, sacrificou um porco, né, lá no santuário, no Santo dos Santos. Isso vai se repetir na época do Anticristo, tá? Então, isso está falando da grande tribulação como um todo, são essa última semana, que é juízo para Israel, tá? Então, Israel começou a ter a grande tribulação lá naquela época, e isso vai perdurar a última semana na grande tribulação para o mundo, tá? E o sermão continua, a vinda do Filho do Homem, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, está falando que o Senhor sempre usa primeiro Israel como um sinal escatológico, né, que é o estudo do final do tempo, mas também usa o céu, usa a lua, o sol. Gente, eu nunca vi tanto eclipse. Meu Deus do céu, toda hora eu abro o meu Google, tá falando eclipse lunar. Gente, isso a gente ouvia uma vez ou outra, meteoro, várias coisas, o pessoal estudando, nossa, vai ter um meteorito que vai passar ali. Isso você via, tipo assim, a cada 70 anos. Você sempre ouvia assim na reportagem, nossa, há 70 anos atrás teve o cometa Halley, teve aquilo ali. Então, tipo assim, agora tudo tá intensificando. Eclipse é a mesma coisa, você acorda, todo dia tem eclipse agora, todo dia. E aí fala, então o homem aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando o Senhor vir, ele vai vir para julgar. A primeira vez ele veio para si pregar e sacrificar pelo mundo. Agora ele vai vir para julgar o mundo, aqueles que não o receberam. E ele enviará seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei-vos por essa parábola da figueira, quando já seus ramos
se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que este próximo está à porta. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui fala o seguinte: a figueira é uma árvore muito importante lá para Israel, é uma árvore mais comum lá. Então o Senhor usou essa parábola falando, olha, tá vendo a figueira? Quando começa a brotar folhinha, significa que o verão está chegando e que está próximo à colheita. Assim será no fim do mundo. Como a gente não pode falar, Jesus volta ano que vem? A gente não sabe. Porém, a gente sabe reconhecer e sabe apreciar as coisas. O evangelho está sendo pregado. Estamos vendo os sinais cada vez mais frequentes, né? Terremoto, pandemia, guerra, rumor de guerra, fome, a moça esfriando, iniquidade, pecado, tudo acontecendo, tudo muito rápido, tudo muito junto. Então, essa geração nossa está vendo tudo isso acontecer. Essa coletânea, a tecnologia, a ciência avançando, essa coletânea de coisas acontecendo, a gente está vendo, essa geração está vendo, então é por isso que eu acredito que a gente não passa, essa geração verá o Filho do Senhor. Porque a gente está vendo essas coisas acontecendo tudo junto. Então, essa geração não vai passar. Então, como que a gente sabe que o sinal, os cristãos sabem que o sinal de Cristo cada vez está mais forte, que ele está chegando, que ele está voltando, porque a gente está vendo os sinais e a gente sabe, por mais que a gente não sabe que dia e a hora, a gente sabe quando o Senhor volta. Ele volta nessa geração, ele vem para julgar o mundo e pegar, colher os seus escolhidos que perseveraram até o final, que serão salvos, que receberão glória lá no céu. Então a gente tem que perseverar até o final, não adianta aceitar Jesus Cristo e se desviar no último minuto, você vai embora, entendeu? Você vai acabar ficando. Então, o que acontece? Assim como uma figueira que você olha e vê que o verão está chegando, a gente olha para esses sinais e vê que Jesus está voltando e que está próximo à sua vinda. E aí o Senhor fala que essa geração da figueira que está vendo tudo isso acontecer não vai passar. Essa é a última geração. Somos uma das últimas gerações. Pode ser que ainda venha mais uma, que dê tempo. A gente não sabe quanto tempo vai ter uma geração, né? E aí o sermão continua. Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então não perceberam até que veio o dia de dilúvio e os levou a todos. Assim também terá a Filho do Homem, ou seja, a vinda do Filho do Homem. A gente vai continuar a nossa vida, a gente vai fazendo, só que a gente tem que estar focado em Cristo. Gente, quando o ladrão tá falando, a gente tá roubando muitas casas aqui, a gente fica alerta, a gente se protege, a gente se prepara. Numa guerra também, imagina você ir para uma guerra, onde tem um inimigo ali totalmente armado, potente, e você não está preparado para essa guerra. Ao evento que está iminente acontecer, você está ali jogando videogame, entendeu? Então, você precisa estar alerta, vigilante, prestando atenção, e mesmo assim, não é só ficar aterrorizado, ai meu Deus do céu, ai minha vida vai parar, então eu vou parar de fazer. Não, você tem que estar ligado ao Senhor Jesus Cristo, mas sua vida continua. Continua, se tiver que casar, casa, se tiver que mudar para algum lugar, muda, comprar alguma coisa, compra, mas estando perseverante a Deus, sabendo que você tem a sua confiança, que sua vida está limpa, santa diante de Cristo, né? Então, aqui fala, olha, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo moinho, será levado um e deixado outro. Vigiai, pois não sabeis o que a hora de há de vir do vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse em que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando você não estiver pensando, quando estiver menos esperando, o Senhor vem. Então, esteja preparado. E essa questão de estar um no campo, outro, é porque às vezes na igreja, Deus vai tirar da igreja a verdadeira igreja dele. Porque às vezes na igreja tem pessoas que não serão salvas, porque não são pessoas que estão em verdade em Cristo, que estão levando uma vida de santidade, crendo de fato no Filho. Então, a gente tem que estar com a mente ligada a Cristo para que a gente possa subir. Porque a gente sabe que não é todo mundo que vai, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque nem todos de fato estão com o coração em Cristo. E aí, para a gente finalizar, a parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, e se começar a espancar os seus conservos, começar a beber mulentos,
Virá o Senhor daquele servo um dia que não espera, e a hora em que ele não sabe, separá-la e destinará a sua parte aos hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A gente sabe onde que tem isso, né? Que é o inferno. Então, irmãos, vamos ficar ligados. O Senhor está voltando. Vamos cada vez conectar a nossa mente, buscar ao Senhor de todo o coração, adorá-lo em verdade e em espírito, buscar com intensidade, pregar às outras pessoas. Não devemos guardar essa mensagem só para nós. Vamos avisar o máximo que podemos e vamos entrar em justiça com o Senhor. Vamos ficar conectados a eles. Não vamos ir na igreja e ficar desviado de mente. Vamos ficar conectados ao Senhor, buscar Ele cada vez mais, porque sabemos que a hora está chegando, Ele vai nos recolher. E para quem fica, infelizmente, é destinada a uma grande dor, a um grande ranger de dentes e serão lançados no inferno para sofrer eternamente. E a gente vai contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo e viver com o nosso Salvador. Então, se é isso que você quer, aceita Jesus, conserta a sua vida, volta para Jesus, endireita. Seja Filadélfia, não podemos ser Laodiceia, porque Laodiceia é aquela que está lá, um pé no mundo, um pé na igreja. Não adianta estar na igreja e achar que está salvo. Você é salvo pela crença no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus Cristo, você crê, obedece aos mandamentos dele e anda em vida de santidade, em verdade. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta, compartilha com seus amigos e vigiai, porque o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.